Olá, bom dia. São 6h02. Seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente, começando nesta segunda-feira maravilhosa para você começar a semana assim, cheio de energia, mesmo com esse feriado prolongado. Bom dia, professora Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia ao jornalista Kleber Lima. Bom dia a você que está aí em meio a um feriadão, nos acompanhando logo cedo aqui no A Notícia de Frente. Bom dia, Kleber Lima. Seja bem-vindo. Imaginei que você estivesse pescando hoje, só que não. Até sonhei com isso. Eu em pensamento, eu não estou aqui. Quem está aqui é meu espírito. Eu tô lá no Pantanal pescando. Bom dia a você, Luciana Gavilha. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Um bom dia, mas muito especial a você que, como nós, tem que trabalhar hoje, né? Que coisa boa para você, pessoal. O trabalho enobrece, dignifica o homem. Então vamos pensar nisso, que é para a gente ter razão para sorrir hoje, né? Enquanto todos os nossos amigos pescando, passeando e nós aqui trabalhando. Mas assim mesmo, cada um com a sua cruz, né? Olha aí, o Bom dia para você que também está aí de férias, né? Hoje, feriado, que duvido até que está assistindo. Então, para você, nem vou dar bom dia, vou dar bom dia para quem está trabalhando mesmo. Eu duvido de você, tenho certeza que nessa segundona muita gente está ligadinho, viu, Kleber Lima? E ó, eu acho que essa pesca sua aí seria muito frustrada. Vamos perguntar para quem está em casa, que está de férias, Fala que está assim, de feriadão hoje? Kleber Lima, tá por fora, tô ligada aqui na NF. Vamos ver. Falar. Quantos que estão de folga Pode hoje? falar mal dele hoje que eu coloco tudo aqui, tá bom, gente? Pode falar. Ele nunca mais dizer que você não tá aqui com a gente nessa segundona só porque é feriadão. Ó, já ganhamos um bom dia aqui, Kleber Lima. De quem? Vamos ver de quem. Olha, tá trabalhando ele ou tá digitando o nome dele. Já vou pedir para ele colocar aqui, ó, tá trabalhando ou tá feriando. Mas, ó, a sua pescaria, infelizmente, seria frustrada, porque não que a gente celebre, muito pelo contrário, nós choramos, né, esse desastre ambiental que está acontecendo, mas a sua pescaria não seria muito produtiva não, Kleber Lima. Mal tem água. Mas eu vi umas postagens aí no fim de semana, peixe a ufa de peixe. E eu aqui. Bom, gente, só para alegrar um pouquinho o seu dia, então, Kleber, professor, antes de começarmos com as notícias, que são muitas mesmo, diante de um feriado prolongado, hoje é 6 de setembro, é isso mesmo? Um dia antes do dia 7 de setembro. Sabia que dia depois do dia 5. Bom, pelo menos 2000 anos é assim. Né? É que eu tô lembrando já amanhã, né? Porque tá fervendo já, desde a semana passada, né? A data. Mas, ó, só pra gente, calma, começar com tranquilidade, eu vou fazer uma lembrança aqui. É porque dia 6 de setembro celebra o Dia Internacional da Ação pela Igualdade da Mulher, professor. Olha que beleza, Kleber. não sabia. Não. Nós estamos vivendo tempos em que muitas mulheres, elas são o principal sustento da sua família. A gente viu na fila dos ossinhos, viu, professor, a quantidade de mulheres que estavam lá, justamente para poder levar comida na mesa, alimentar os seus filhos. E essa luta já é grande, a gente vai continuar porque ainda existem muitas desigualdades e as mulheres continuam lutando aí para ter o seu espaço, para ser tão valorizada quanto a maioria dos homens é. E tem uma característica da mulher que é só dela, ela é multitarefática, né? Eu diga. Ela faz tudo ao mesmo tempo, né? Ela tem que cuidar da família, ela tem que prover, ela tem que trabalhar, né? Ela tem que administrar. E ela conseguiu esse espaço durante os últimos anos, né? Com muita luta mesmo, né? E ainda vem sofrendo por conta disso, exatamente por conta desses novos espaços que na cabeça de alguns é extremamente competitivo, né? Mas eu acho que a humanidade evoluiu em todos os sentidos, esse é um ponto importante, né? Infelizmente o nosso país não é um país que favorece esse tipo de evolução, né? A América Latina, principalmente, é uma região como é que eu posso lhe dizer? Machista. Segundo o anuário, machista, conservador, né? É o pior lugar do mundo para que a mulher possa viver, né? Por conta, inclusive, até do feminicídio, que nós somos recordes aqui no estado de Mato Grosso, né? Mas, enfim, e tudo isso passa por uma evolução educacional, né? De formação. E aí, quando nós tivermos uma educação transformadora, realmente nós teremos aí cidadãos melhores e principalmente homens que saibam conviver bem, né, e entender o verdadeiro papel da mulher.
Tá certo, professor. Obrigada aí pela defesa, porque é bem verdadeira esse cenário aí que o senhor desenhou. E o senhor disse que a América Latina é machista. E olha, Kleber Lima, você que tem filhos, né? E aí vai ter um recado para as mães. Muitas vezes elas mesmas começam a fazer diferenças entre tarefas, né? Você coloca seus filhos para lavar louça, os meninos, Kleber Lima, porque não é só papel da mulher não, gente. Eu estou elencando isso de uma forma tão simplista, porque o que acontece aí na maioria das residências, né? A menina vai fazer o quê? Vai lavar louça após jantar e o menino vai jogar a bola com seus amigos, vai ficar lá no videogame, como se o homem, desde cedo, não pudesse ser inserido aí nessas tarefas domésticas, né? Auxiliando, compartilhando da sua força ali. O filósofo John Locke, com relação à teoria do espelho, né, eu sou muito favorável a isso, acho que a gente precisa dar bons exemplos em casa. Né? Então, eu sempre ensinei em casa com exemplos. Eu não preciso falar para o menino lavar a louça, ele precisa ver o pai lavando louça. Né? A mãe precisa ver lavar. Quer dizer, então, esse partilhamento, esse compartilhamento de tarefas em casa, que o americano faz muito bem, sabia disso? Exatamente. O americano faz muito bem. Né? Outra cultura. O finlandês faz de uma coisa impressionante, como é que as divisões de tarefas em casa são feitas na Finlândia. É uma coisa espetacular, né? Cada um tem o seu momento de cuidado das suas tarefas, né? Isso é muito bonito. Você vê que é uma cultura evoluída, né, sobre esse ponto, né? Tá certo. E Kleber Lima, só para colocar aí um assunto que você gosta nessa seara toda aqui, 6 de setembro tem relação direta, sabe com o quê? Com o direito de voto feminino nos Estados Unidos. Uma luta que começou em setembro, aí veio a 19ª emenda que permitiu que as mulheres pudessem votar. Por isso, originou a data, viu, Kleber, em relação a essa defesa internacional de nós, mulheres maravilhosas. Um beijo para você que é muito guerreira, viu, gente? Kleber Lima, eu ia chamar a notícia aqui, mas eu me sinto obrigada agora a falar o que está acontecendo no nosso WhatsApp. Porque você disse, olha, nossa audiência seria baixíssima hoje. Nada disso, Kleber Lima, tem muita gente aqui, ó, já mandando bom dia para você, bom dia para a gente. Então, por isso, eu vou começar hoje lendo já algumas mensagens, tá bom, Kleber? Só para dizer o seguinte, você errou, olha só. Bom dia, assistindo vocês por aqui, mas trabalhando. Doutor Foguinho, Nossa Senhora do Livramento, Chácara Cristiane. Bom dia, estou de folga, tomando um café quente e assistindo. É o Adilson Gonçalves. Adilson. Bom dia, bancada. A terceira via, o STF e o Congresso já estão próximos a se retirar. Seria o Moro, Marquesan. Olha lá, tem mais aqui chegando. Bom dia, bancada. Estou aqui me preparando para sair para o trabalho, mas se pudesse mesmo, aproveitaria o feriado para ir a Brasília, lutar pela liberdade do povo brasileiro. É o Reginaldo lá de Santa Marta, aqui mesmo de Cuiabá. Oi, Kleber. Parece frustrado. Amanhã é 7 de setembro. Deus abençoe o nosso Brasil. Bom dia, relaxa, Kleber, tá todo mundo reclamando de falta de dinheiro e não é só você que está trabalhando hoje, mas com certeza os políticos corruptos estão gastando hoje o dinheiro que levou de nossos bolsos. É o Rony, lá do Jardim Leblon. Bom dia, bancada. Oi, Kleber, já sou aposentado, hahaha. Mesmo assim, levanto cedo para assistir vocês. Gosto do debate saudável. É o Haroldo, lá do Tijucal. Bom dia, Rogério do Jardim Vitória. E hoje vou trabalhar. E mandou aqui, ó, uma carinha triste, viu? Bom dia, pessoal. Para mim, este apoio dos bolsonaristas ao Bozo não passa de campanha eleitoral antecipada na barba da Justiça Eleitoral. Não vejo outra coisa senão campanha antecipada, porque Bozo é o presidente, não Lula. Então, esta história de STF é só fachada do movimento da campanha antecipada do Bozo. Kleber Lima, olha, tem muitos outros bom dias aqui, então é uma resposta aí para você, viu? Tem muita gente nos assistindo. Então, melhor o sorriso aí, Kleber. Pode refazer o seu bom dia, porque os nossos telespectadores estão pedindo e merecem. Vai, te dou esse direito. Você viu a fake news aqui que eu fui vítima, né? Dizendo que eu falei que a audiência era baixa, né? Olha pra você ver como é que funciona, né? As pessoas. Mas bom dia para você que também
está de folga hoje, nos assistindo, né? Bom dia para você, viu? Ai, ai. Tá certo, gente. Vamos que vamos, porque olha, tem notícia estranha, né? Que isso? Nunca antes em Cuiabá. O que foi que aconteceu lá no pátio da CEMOB? Um incêndio. Destruiu inúmeros veículos. Pois é, você não sabia disso? Então vamos agora acompanhar na reportagem do Oliveira Júnior contando pra gente o que foi que aconteceu em Cuiabá. Roda aí. Por volta da meia-noite 55 de domingo, o Corpo de Bombeiros foi chamado aqui no pátio de veículos removidos da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá. Por detrás desses portões, mais de 250 veículos apreendidos ficam aqui aguardando o pagamento das infrações das multas para depois serem devolvidos aos seus proprietários. Ocorre que na madrugada de domingo teve incêndio neste pátio, que é cercado por uma mata muito seca, e pelo menos 15 veículos foram completamente destruídos neste incêndio. Você vê imagens da viatura dos bombeiros no momento da chegada, as labaredas altas no pátio, que é bastante grande, e nós viemos esta manhã aqui para tentar entender o que aconteceu. Uma viatura da Polícia Civil, os investigadores estão no local tentando conter, reunir provas, inclusive com as câmeras de segurança que estão instaladas na fachada. Para tentar, através destas imagens que teriam sido coletadas, apurar se o incêndio teve início criminoso, se foi um incêndio provocado ou alguma outra coisa teria causado esse incêndio que causou aqui a destruição desses 15 veículos, que é que os policiais estão supondo que algum condutor que teve o carro apreendido, irritado com a medida, teria jogado uma espécie de coquetel molotov lá dentro e provocado incêndio, porque por esse portão impossível passar, tem segurança, cerca elétrica, né? O local é bem guardado, então as causas estão sendo apuradas agora pela Polícia Civil. Tá certo, olha só, Oliveira Júnior disse um total aí de 15 veículos, mas aqui já aumentou esse número, porque Oliveira foi lá no momento em que estava acontecendo. Agora a manchete do jornal A Gazeta, 25 veículos, professor. Um atentado, Kleber Lima, é isso? Será quais são os motivos dessa vingança? Pois é, você passou por lá, você viu, né? Que coisa horrorosa. Passei na madrugada, eu estava voltando de uma atividade ali perto e não sabia que era o pátio do Detran, né? Parecia que era bem próximo do muro, parecia um incêndio no matagal, né? Pois é. Surpresa aí de saber que era o pátio do Detran. Bom, que pela matéria a polícia vai investigar, né? do jornal A Gazeta já deixa claro, né, que é um incêndio criminoso, 2 artefatos, destruíram 25 veículos, 2 artefatos. Então, prejuízo, hein? Eu estava brincando com relação a quais os motivos dessa vingança, né? Nada impede realmente alguém que está muito bravo com a situação, entendeu? Alguém que teve o carro apreendido, né? E precisava trabalhar, enfim, você sabe que tem louco para tudo, né? E aí o cara fica revoltado, tomado pela raiva, vai lá e agora, faz um coquetel molotov, joga ali dentro, pronto. Não, eu até estranhei porque não é o perfil do cuiabano. Eu até considero aqui essa sociedade, Kleber Lima e professor, tranquila, né? Eu fiquei espantada. Eu sei que, claro, infelizmente, né, esse câncer das facções tem crescido, né? E isso patrocina os crimes aqui, diversos crimes em nossa região, mas eu confesso que um tipo de atentado como esse eu nunca testemunhei aqui, não é comum da nossa região. Olha, pega um pai de família que precisa do automóvel, da motocicleta para trabalhar e está há 2 anos aí praticamente sem ter serviço, não fica em casa, vendo a família passando fome dentro de casa, sem ter nada para comer. E o poder, de certa forma, né, a força acaba prendendo o único bem que ele tem para poder tentar resgatar um pouco de dignidade para sua família. Ele perde completamente a condição de controle, de equilíbrio. O senhor acha que isso mostra que não se trata de facção criminosa? Não, eu acho que não. Nós vivemos momentos estranhos no mundo. A humanidade está, por mais que muitos tiveram muita resiliência por conta dessa pandemia, vamos falar um pouquinho mais do Brasil, por conta do cenário que nós vivemos hoje, de completa instabilidade política no país, um enfrentamento, qualquer motivo é motivo. Observem pelos grupos de WhatsApp. Você fala A, o sujeito fala B, pronto, já virou guerra. Está entendendo? Então a intolerância está tomando conta da humanidade em todos os sentidos, né? E isso é muito ruim.
É muito ruim. Então, quando você vê num universo micro uma ação como essa que nós vimos aí, de fogo, que segundo o jornal A Gazeta é criminoso, né? Porque 2 artefatos foram jogados ali dentro, você vê que realmente a corda arrebentou, né? A água transbordou. As pessoas não estão mais suportando tanta dificuldade econômica, tanta dificuldade de se alimentar, né? E esse grupo é um grupo consistente no Brasil todo, boa parte da população brasileira, milhões de desempregados. O exemplo disso está na filha do Ossinhos, né? E o que se preserva hoje neste país é uma casta de privilegiados muito pequena, 1,5%, 2% no máximo, que se sustenta muito bem com pandemia ou sem ela. Então, realmente, isso para mim é o reflexo de dificuldade, de desespero, né? Claro que nada justifica, mas é comportamento de alguém completamente desesperado e num ato, essa já é uma interpretação minha, né? De vingança, né? Ou qualquer outra coisa desta mesma natureza, age dessa forma. Agora, Kleber Lima, essa conta aí vai direto para a prefeitura? Afinal de contas, os veículos estavam sob responsabilidade do poder público. Então, vamos lá, Luciana. Estou lendo aqui no Hipernotícias, a matéria do Hipernotícias, foi a câmera de segurança do circuito interno lá do pátio, mostrou que foram 2 motociclistas que passaram e atiraram Os artefatos. Os coquetéis Molotov. O coquetel Molotov, para quem não ligou o nome à pessoa, é uma garrafa, normalmente uma garrafa de vidro, com um produto inflamável dentro, normalmente de gasolina, um pedaço de pano que é usado como é que chama aquilo? Estopim. Estopim, né? Como tem na dinamite e tal. Aí bota fogo e atira, arremessa, né? Quando ela quebra o líquido interior, entra em contato com o fogo, explode com aqueles estilhaços e tal, mas ela tem um poder mais inflamável mesmo, de incendiário, né? Foi o que aconteceu lá. A polícia está investigando, assim, muito cedo, muito precoce para a gente saber do que se trata. Não, pelo jeito, não é um ato de protesto de um indivíduo, que são 2, né? Para começar, são 2 que fizeram. Precisa aguardar a razão, né, se vão descobrir, provavelmente vão, porque tinha câmera, né? Hoje a sociedade está global, assim, está toda monitorada, né? Tem câmera em todo lugar. Foi emitida uma nota, porque lá é uma empresa terceirizada, é um pátio terceirizado da CEMOB, né? A nota é curtinha, eu vou ler aqui, Luciana, se você permitir. Claro, por favor. Um incêndio criminoso foi registrado na madrugada de hoje, domingo, dia 5, no pátio da empresa terceirizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, Rodando Legal, que resultou na destruição de 23 automóveis. O local, que fica na Avenida Beira Rio, destina-se à acomodação de veículos retirados de circulação em razão de irregularidades e passou por perícia da Politec na manhã de hoje. Naquela manhã tinha tido uma perícia da Politec. Pois é. Imagens do circuito de segurança serão utilizadas para subsidiar a investigação a ser instaurada pela Polícia Judiciária Civil para punição dos responsáveis pelo crime. E a gente aguardar aí do que se trata, né? Eu prefiro aguardar antes de emitir opinião. Tá certo, vamos aguardar então. E tomara mesmo que seja um fato isolado, né? E imagino como que está a preocupação agora de quem tem um veículo apreendido lá e que infelizmente foi destruído pelas chamas, né? Uma situação fácil não, viu, gente? Bom, agora vamos ainda continuar falando de incêndio, mas infelizmente é um outro tipo de incêndio também, sem precedentes no momento. Novamente uma tragédia ambiental se abate aqui em um dos principais biomas de Mato Grosso. Estou falando do Pantanal, mas quem vai trazer para a gente informações ao vivo agora é o repórter Daniel Santos. Daniel, conta para a gente onde um novo incêndio ameaça aí a região pantaneira. Destruição novamente da fauna e da flora, Daniel. Traz os detalhes. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber, Haroldo, quem está nos acompanhando em todo o estado de Mato Grosso. Pois bem, o filme se repete, é um círculo e por aí vai. Estamos revivendo o que aconteceu em 2020 e com muito medo da destruição, com muito receio de que aquela destruição toda que acompanhamos no ano passado volte a acontecer. É numa localidade conhecida como um Encontro das Águas, que é o berço para onças, é o maior número de onças. Para a gente ter uma ideia, quem está acompanhando nesse momento,
no Pantanal mato-grossense, e é justamente esse berço que está queimando outra vez. Sábado tivemos foco de incêndio, domingo também, brigadistas, equipes do Corpo de Bombeiros, pessoal do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Preservação Ambiental, também tem auxiliado, brigadistas, bombeiros civis, um esforço coletivo para conter esses incêndios vamos dizer aqui, nessa moradia de várias onças no Pantanal mato-grossense. Esse trabalho continua sendo realizado no Pantanal também nesta segunda-feira, até que todas as chamas, sejam controladas e não haja mais risco de aumento desse incêndio. Eu tenho aqui os números de 2020, só para a gente ter uma ideia. Na região da Transpantaneira, o Pantanal mato-grossense, já foi consumida uma área equivalente a 12.600 campos de futebol. 12.600 campos de futebol. Foram usados até aqui 261 mil litros d'água por aviões que estão dando todo esse apoio. Segundo o monitoramento por satélite, o fogo já consumiu uma área de 6.300 hectares. Isso no quilômetro 60 da Transpantaneira e outros 2.700 hectares no quilômetro 100. A gente se fica perguntando aqui a causa de mais um incêndio na região pantaneira. Eu volto com você, Luciana. Obrigada, Daniel. Olha, confesso que eu gostaria de ver outras notícias, né? É tão lamentável uma situação como essa se repetindo, como você mesmo disse, né? Um novo capítulo aí, mais uma história que se repete, infelizmente. Nós sabemos que o governo de Mato Grosso até antecipou algumas ações emergenciais para o combate aos incêndios florestais, aumentou aí a força-tarefa, incentivou os aceiros, até forneceu estrutura para que isso pudesse acontecer, mas infelizmente as queimadas retornaram. Graças a Deus que nesse momento nada se assemelha ainda, né? Está muito distante do que aconteceu no ano passado, mas ainda estamos vivendo uma situação de alerta porque as precipitações ainda não aconteceram, Kleber Lima. Então fica difícil da gente precisar nesse momento se há um controle realmente das queimadas ou não, se pode ter aí um descontrole. A gente torce para que isso não aconteça. Nós mostramos as imagens aí do incêndio atingindo a região onde tem o maior número de onças pintadas aqui. O deputado Carlos Avalone, na sexta-feira, ele estava na audiência conosco aqui e ele mandou, inclusive, várias imagens, fotografias, vídeos. Ele estava lá na Transpantaneira, ele é da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e acompanha isso lá, né? E ele trazia naquele dia uma informação oposta. Ele falou, olha, apesar de todo o interesse da imprensa, que é algo salutar, tem sim casos, mas a redução foi de quase 90% em relação ao ano passado. Sim. Foi o que ele disse, né? Então, assim, até a gente estava tentando trazê-lo aqui, ele precisou, ele falou que não poderia porque já tinha um outro compromisso previamente agendado, né? Mas a gente pode, de repente, trazê-lo aqui na quarta ou na quinta-feira, com essas imagens que ele tem, como uma autoridade pública que está acompanhando isso lá em loco, que está em permanente contato com as comunidades ali pantaneiras, né? Para poder fazer esse contraponto, porque assim, às vezes também a gente recebe alertas que são um pouco superlativos, né? Chocante, né? Em relação ao que há de fato. Há um consenso, a gente precisa de medidas mais preventivas para evitar que esse grande patrimônio da humanidade, e especialmente nosso, Mato Grossense, que é o Pantanal, seja tão profundamente afetado. Então é fato que o volume das águas das baías aqui de Chacororé e Cia Mariana está baixando ano a ano, né? Resultado de lixo no Rio Cuiabá, no Rio São Lourenço, no Rio Manso, que todos são afluentes do Pantanal, né? Todos contribuem para manter esse volume de água. Então o lixo que as pessoas jogam aqui na cidade vai parar lá, Então a gente fica às vezes assim falando, o que o Estado, o governo está fazendo para impedir que o Pantanal seque? O governo está lá, a gente tem que cobrar mesmo. Mas e o que nós estamos fazendo como cidadãos? A nossa prática, ela é ambientalmente sustentada hoje, a gente recicla o lixo, a gente separa,
A gente deixou de jogar bituca de cigarro, papel de picolé, latinha de cerveja e outras coisas pela janela do carro. A gente parou de queimar folha quando a gente varre o quintal. Então, assim, tem uma série de ações, de atitudes, que se nós, enquanto indivíduos, começarmos a fazer, a praticar, vai melhorar muito essa situação, porque aí vai ficar, aí sim a gente inclusive ganha mais autoridade, mais legitimidade para cobrar do poder público que faça parte dele, porque nós, enquanto cidadãos, estamos fazendo a nossa parte. E eu não estou nem falando aqui, Luciano e Haroldo, da pessoa que vai lá, que desmata à beira do rio, que taca fogo lá, que faz dragagem ilegal nos rios que são afluentes, que vai assoreando, levantando material, né, do subsolo, do fundo do rio, para esse material sendo depositado depois em bancos de areia, essas coisas todas. Eu lembro que antigamente, quando era muito comum se fazer trabalhos de limpeza aqui no Rio Cuiabá, se encontrava de tudo no fundo do rio. Geladeira, sofá, carro velho, de tudo que você, se fosse fazer uma exposição dos materiais que eram encontrados no fundo do rio, ou boiando pelo rio, era inacreditável aqui. Né? Então, assim, está precisando da gente também melhorar a nossa prática aí. Mas aí eu pergunto para você, Kleber Lima, e até para ti, professor Haroldo, cadê o Ministério Público nessa história? Olha só, vamos voltar aqui para Cuiabá. Em muitos outros municípios de outros estados, Kleber, existe aí o trabalho de recolhimento do óleo de cozinha, por exemplo. Até ontem aqui, a população cuiabana jogava onde? Fazia o descarte do óleo de cozinha onde? Na pia. Agora que uma ação começou a acontecer, reunindo a iniciativa privada, mas tem uma parceria muito pequena ainda do poder público. A reciclagem do lixo, a coleta seletiva, não seria responsabilidade do poder público? Nós não temos que cumprir com a legislação ambiental? É claro que nem tudo é dever do poder público, mas uma grande parcela, sim, ele precisa dar o start nessas ações, ele precisa resolver essa equação para você. E falando ainda do Ministério Público, eu passo todos os dias perto de córregos e de nascentes. Gente, uma capital de Mato Grosso, professor, em principais avenidas, a gente vê ali o descaso com o meio ambiente. Nascente morrendo, os córregos ali em situação de marginalidade. E aí? Na cara aqui, olha, do Ministério Público. O próprio sistema, Luciana, não favorece a separação e a visão de sustentabilidade, né? Porque, veja bem, você está em casa, você pode ter até a boa intenção de separar o seu lixo em pacotes divididos, vidro, papel, né, orgânicos, e colocar na frente da sua casa. Mas aí tudo aquilo que você colocou de forma separada, pensando no meio ambiente, vai ser jogado num caminhão de lixo que vai misturar tudo e enfim, né? Então o próprio sistema não ajuda nesse sentido, né? Com relação à questão das queimadas, ano passado houve uma intervenção federal importante, né? Uma participação do governo federal importante, foi um aporte de 10 milhões de reais, não sei se você se lembra, a pedido do governo do estado, que ajudou no combate às queimadas. E nós tivemos também uma participação, uma ajuda, um apoio das Forças Armadas em locais que o Corpo de Bombeiros não dá conta de chegar e é preciso que o helicóptero das Forças Armadas pudesse, com um pouquinho mais de expertise, chegasse até esses focos de queimada. Eu, particularmente, acho que esse ano o governo veio mais preparado para essa situação, né? Até porque já tinha vivenciado uma catástrofe, uma tragédia ambiental, né? Mas que ainda sofre com essa situação, né? E eu particularmente acho que a gente ainda vai viver aí alguns dias, pelo menos alguns meses, com essa dificuldade, né? Nós temos uma área que queima, por enquanto, menor que do ano passado. Ano passado foram quase 5 milhões de hectares queimados, né? E muitos animais mortos, né? Uma catástrofe ambiental, sem dúvida, e com repercussão internacional. Este ano, eu acredito que o governo, em cima da fala do Avalone, né, pegaram um problema pontual, que é importante, não estou desmerecendo isso, que é o encontro das águas das onças na região do Pantanal. Só que quando você fala em onça, você fala em queimada, onça, numa região dessa de preservação, à luz da opinião pública, em uma notícia no jornal ou no site que seja, causa um estranhamento, causa um desconforto muito grande, né?
muitas vezes não é essa a realidade, pelo menos por enquanto a gente espera que realmente não seja, né? Existe um problema pontual ali que precisa ser resolvido imediatamente, que é uma área de preservação, mas muito distante do que aconteceu o ano passado, né? E dar com transparência essa situação é função dos meios de comunicação, né? Para que realmente não se tenha distorções nesse processo. Olha só, nós recebemos até fotos aqui de telespectadores que saíram nas janelas de casa para mostrar o que está acontecendo nesse momento, sabe onde, gente? Lá no córrego do Barbado. Olha só a imagem. Ele disse o seguinte: é comum, todos os anos isso se repete. Mandou aqui 2 imagens para a gente. Olha a fumaça preta ali. E ele colocou que é ali mesmo no córrego do Barbado, lá no Dom Aquino. Todas as fotos são da APP desse córrego. É essa a situação que fica, olha. É sempre um crime que se repete todos os anos. Isso acontece com inúmeras APPs, professor Haroldo. Os córregos estão morrendo. E aí, Kleber Lima, uma capital como Cuiabá, que já foi a cidade verde, a gente ouve falar em mapeamento das nascentes, depois disso a gente não vê de fato uma força-tarefa do poder público fazendo uma ação ambiental importante. Você, quando passa por inúmeros bairros daqui de Cuiabá, tem essa percepção também do lixo jogado nessas áreas, dela não ter um espaço de conservação, o do uso da população por parte desses espaços com praças, mas preservando essa área. Não é atraso demais isso, Kleber? Nós temos em Cuiabá um processo de ocupação urbana muito intenso e acelerado a partir da década de 70 e que causou alguns caos urbanos que até hoje não conseguiram ser equacionados, alguns nós aí que ainda não foram desatados até hoje. Muita ocupação de cabeceira de rio, de nascentes, e que para você depois tirar essas populações de lá, essas comunidades, um lupa-neguinho. Porque não é fácil não. Tem políticos que passam a apadrinhar aquelas comunidades, né? A pessoa é um invasor, né? Um invasor chegou, ocupou ou invadiu, e depois a prefeitura não consegue retirar. Para retirar é muito custoso, gera um impacto político muito negativo, e aí as autoridades também recuam, né? Porque eles não querem, infelizmente, perder votos. E precisava entender o seguinte: se jogasse claro com a sociedade que aquilo ali é uma ação, por mais que atenda algumas pessoas, que está prejudicando o restante da cidade. Então, assim, não é para atender, você não pode resolver o problema de 500 pessoas, de 100 famílias, prejudicando 500 mil. Não pode. Só que você põe na balança, 500 não pode pesar mais do que 500 pessoas, não pode pesar mais do que 500 mil pessoas, né? É desproporcional. Então, tem que encontrar outro tipo de solução para atender aquelas 500 pessoas, mas tem que ser rígido quanto a determinadas ocupações que são feitas, né? Esse tipo de ocupação ainda tem um outro detalhe. Ela ocorre, na maioria dos casos, por grileiros profissionais. Exatamente. A pessoa chega lá, ocupa, invade, não é nem ocupação, né? Ocupação tem uma narrativa aí diferente. Vai lá, invade o local, fica ali, constrói um barraquinho de papelão ou de madeira, rouba até às vezes lona da publicidade na cidade, essas lonas que são dos outdoor, vai lá, rouba aquilo, furta, vai lá, constrói o barraquinho, depois que estabilizou, ele vende e vai invadir em outro lugar. Então é o chamado grileiro profissional. Nem todo mundo que faz isso é o grileiro profissional. A maioria das pessoas, inclusive, que vão na onda dos grileiros profissionais, são usurpadas na sua boa-fé, são manipuladas, né? A pessoa tem a necessidade, o outro chega e vai lá e faz uma narrativa em cima instigada muitas vezes por vereador que vai lá e... Muitas vezes, infelizmente, por vereadores e até deputados, né? E aí depois fica o problema para a prefeitura resolver. E não resolve. E são essas pessoas que não têm saneamento, que vai tacar fogo, que vai jogar os dejetos que ele produz ali naquela nascente e vai multiplicando isso. Então, de fato, precisa ter uma força-tarefa. Eu gostei dessa expressão, Luciana.
uma força-tarefa que envolva as prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande. Nós estamos falando aqui, né? De aqui. Cuiabá e Várzea Grande, que são os grandes contribuintes de material impróprio na bacia do Pantanal hoje, aqui, do nosso Pantanal. Então precisa envolver as prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande. Se conseguisse envolver aquela associação aí do Vale do Rio Cuiabá, tanto melhor, que são 12 cidades. As câmaras municipais, o Ministério Público, Polícia Ambiental, governo do estado, que também tem que ter, porque é uma região que tem 1 milhão de habitantes, não dá para um terço da população de Mato Grosso está aqui, então o governo não pode ficar de fora disso, e sociedade, para poder falar, vamos resolver isso, vamos resolver, senão não resolve. A Assembleia Legislativa, porque os políticos precisam entender o mal que eles fazem ao apoiar esse tipo de atividade legal. Não existe, eu não consigo enxergar um benefício que realmente compensa a invasão. Nem para quem invade, como você mesmo pontuou, Kleber, a situação é marginalidade, professor. Não tem água encanada, não tem eletricidade, aí ele vai fazer um gato, desespero, aí né? ele vai colocar incêndio naquela região, porque ele vai jogar o lixo dele, ele vai descartar, como não tem coleta de lixo, ele vai queimar. E aí, Kleber, só que não dá também para você aqui apenas punir a população que faz isso. Ninguém faz isso porque quer, é uma questão para muitos de sobrevivência. E aí é que entra a necessidade, né, professor Kleber, talvez eu esteja enganada, mas de fiscalização para impedir aquela ocupação e também o que nunca pode parar, gente, uma grande metrópole, por exemplo, são as ações habitacionais, os programas e que habitacionais. está o problema, exatamente. Tem um déficit aí gigante, professor. Aí que está o problema. Exatamente aí que está o problema. Você foi exatamente na gênese, né? Que é a questão da incapacidade, muitas vezes, do poder público de atender essa demanda, né? Que é você ter uma política habitacional que realmente possa cobrir, né, de forma plena e atender todas essas famílias. Elas não estão ali, eu não estou aqui defendendo invasão, pelo contrário, radicalmente contra. Inclusive, acho que algumas matérias, né, que mostram invasão, porque é uma invasão, é ilegal, é crime, né? Nos meus comentários, geralmente, eu deixo claro isso, né? Que ali, por mais que a matéria seja sensacionalista, muitas vezes, mostrando uma família passando fome, mostrando isso, mostrando aquilo, as péssimas condições que a mãe está ali com 3, 4 filhos, né? À luz da opinião pública, as pessoas observando uma matéria como essa, Kleber, incomoda, fala, como que pode um negócio desse, né? Como é que... Mas é uma invasão, né? Então não pode ser dessa forma, mas ele só está ali por conta exatamente da incapacidade do poder público de oferecer a ele uma moradia, né? Então são duas vertentes, dois caminhos que precisam ser tratados, né? O primeiro, que é o basilar de tudo, que é realmente você ter uma política habitacional que atenda a maioria ou boa parte da população que está aí, né, na extremidade de uma situação grave, que é a questão da moradia em nosso país, em nosso estado, né? E a outra é o não à invasão. Tá certo. Eu acho que esse assunto é um assunto bom, viu, Luciana? Assim, eu acho que a gente não pode amenizar a gravidade do problema nessa justificativa, mas a pessoa não tem onde morar. Se isso virar regra, o negócio fica complicado. Então, assim, eu não tenho carro, eu vou ali na loja, entro, me dá o carro que é meu. Exatamente. Né? Eu não tenho... a maioria das pessoas corretas, que não tem, às vezes, essas condições e tal, e é claro que existe o déficit e tal, elas não saem invadindo. Nós precisamos deixar claro que existe uma indústria de grileiros profissionais atuando no Brasil inteiro, mas especialmente em Cuiabá, aproveitando o grande problema de regularização de áreas que a gente tem em Cuiabá. Profissional, ele entra, expliquei isso aqui, invade, ocupa ali por um períodozinho, coloca ali um parente, às vezes até paga alguém para ficar lá, para quando tem a fiscalização chegar lá e ver que tem a pessoa, e aí assim que as autoridades viram as costas, ele vende. E vende para uma pessoa que de fato precisa. Aí que está o problema. Vende de fato uma pessoa que... Caiu na conversa. Vende para uma pessoa que de fato precisa e é usurpada na sua boa-fé, na sua necessidade. Então a gente precisa ser muito firmes com isso. As pessoas que precisam e que são ordeiras, que são respeitadoras da lei, elas se viram, elas vão morar na casa de parente, elas pagam aluguel, mas elas não saem invadindo. O invasor, normalmente, é o grileiro profissional. E nós não podemos fazer vista grossa para isso, nem amenizar, nem ficar com eufemismo, não é.
Porque tem muita gente, por exemplo, tem gente passando fome hoje, Luciana, ou com dificuldade de alimentar a sua família, que em vez de sair roubando, vai lá na filinha do ossinho, que vai na prefeitura, se cadastra nos programas sociais, muitas igrejas que fazem isso, muitas ONGs, entidades que fazem esse trabalho de beneficência, mas não saem invadindo, roubando, né? Então a gente precisa, quem às vezes faz isso em nome das pessoas que têm necessidade é o bandido, é o criminoso, o grileiro profissional é criminoso e é às vezes, inclusive, perigoso, porque ele se associa com outros tipos de criminosos para manter o poder dele, o tal dos xerifes que se estabelecem nesses grilos. É uma situação muito delicada que a gente precisa deixar claro que a gente não concorda com isso. Eu, pelo menos, não concordo com isso. Eu também não. Tá certo, vamos discutir então esse assunto em outro programa, viu? Vamos trazer um entrevistado para que a gente possa traçar esse panorama bem melhor aí para você, porque merece mesmo, viu? Bom, gente, são 6 horas e 43 minutos, vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho.